Glória a Deus. Quantos amam o Senhor de todo o coração? Dê um aplauso a Ele bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos, antes de começar a palavra e antes de chamar as crianças, tem muita gente viajando hoje. Tem uns que fizeram, sai bicho, tem alguns que fizeram uns procedimentos, né, Clenir? Cadê a Clenir? E aí não veio, né? Mas a cunhada dela veio. Que bom. Então, queridos, assim, 2 recados bem importantes. O Naruel chegou correndo e disse: pastor, quando é que vai sair aquela festa, aquela comunhão? Já está com pressa. Então, assim, dia 7 de dezembro, você pode trazer convidados, logicamente, que você vai ter que disponibilizar esses ingressos para eles. Só repetindo, nós vamos ter o tempo, a tarde da comunhão, onde você vai levar aquilo que você bem desejar lá para participar, desde o teu chimarrão, teu tereré, teu refrigerante, tudo que você, pipoca e tudo mais. Pipoca doce, inclusive, viu, Jay? Aquela com leite ninho, gostosa. Lanche à vontade, o pastor come de tudo, tá? Pode levar à vontade, menos pedra. E daí à noite nós vamos ter aquele tempo gostoso, aquela linguiçada com acompanhamentos e tudo mais, tá bom? E dia 3 antes, ainda nós vamos ter o nosso tempo aqui de evangelismo, nosso curso de evangelismo. Toda a igreja é convidada a estar. Será em 3 quintas-feiras ou 2 quintas-feiras, nós vamos tentar resumir. Nessa semana não terá 2, né? Vamos tentar fazer em 2. Não terá células, não terão células, tá? Mas nessa quarta-feira, sábado agora às 14h15, os idosos, 14h30, cadê os idosos? Digo amém. Os idosos são convidados para estarem aqui no sábado, que tem um culto especial para vocês, uma palavra especial para os idosos. Mas antes de sábado vem a quarta-feira. E quarta-feira nós também vamos ter uma palavra especial para os casais. Glória a Deus. Nossa, os casais estão bem murchinhos. Cadê os casais dessa igreja? Glória a Deus. Então, quarta-feira você pode trazer convidado, porque o ministério, olha, o Ministério de Casais, cuja diretoria está composta do Yuri e a Yura e mais os adjacentes, vão trazer uma palavra especial, e nós vamos estar aqui como casais, né, Lê? Glória a Deus. Então se matricule. Mas no sábado também, os casais poderão vir na quarta e poderão também vir no sábado, que serão abençoados. E no domingo, então, você vem aqui para adorar o Senhor de todo o teu coração, entregar uma adoração a Ele. Amém, queridos? Cadê as pessoas que estão nos convidando? Estão nos visitando. Cadê os convidados que estão os visitantes que estão nos convidando? Nós temos aqui novamente ali o Elvis, faz assim, Elvis e esposa, bem-vindos. Aplausos, Senhor. Aqui, ó, ele quer filmar vocês. Fiquem em pé para eles conhecerem vocês ali. Ali, Elvis e esposa, ó, vão cumprimentá-los, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor novamente. Isso. Tem alguns viajando, mas alguns chegando também, né? Nós temos o gaúcho lá, que fazia dias que não vinha também. Não, ele já é da casa. E nós temos aqui, junto com a Liane, algumas convidadas. Fiquem em pé para a igreja conhecer vocês. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Uma alegria tê-las conosco. Aleluia. Amém. As ovelhas sentaram mais nas extremidades, né? Porque é onde pega mais o ar, né? Deixaram o meio para nós. Agora as criancinhas, bem-vindo. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Oi.
Você vai ter comida no dia? Vai ter. Dia 7 vai ter comida lá, sim. Vai ter que pagar, sim. Mas é só R$ 15, fique tranquilo. O papai do céu tem bastante dinheiro e vai dar para o teu pai também. Estenda as mãos para cá, queridos. Pai, nós te louvamos pela vida dessas crianças abençoadas. Como já oramos, Pai, antes de iniciar o culto, que elas possam se alegrar por tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre a vida delas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ele já está com fome desde agora. Esse é realmente entusiasmado. Glória a Deus. Aleluia. Eu toquei o bicho que estava me incomodando e ele foi na minha água. Mas agora eu vou matá-lo. Pronto. Assassinei um bicho. Estou livre dele. Glória a Deus. Queridos, para alguns, eu até mandei um recadinho, né? Que não puderam vir no culto. E outros que estão viajando. Porque essa palavra que eu quero repartir hoje é uma palavra que primeiro tem a ver com a minha vida. Enquanto eu estava hoje meditando, conversando com o Senhor, nós estávamos com os netos em casa e com o genro e com a filha. E aí falei para a Helenice, quando eles vão embora, fica na mente da gente aquele rostinho dizendo, vovô, eu queria ficar, vovô. E a gente fica com o coração apertado, mas aí ao mesmo tempo a gente fica alegre porque tem uma paz daí lá em casa, fica uma paz lá em casa, um silêncio assim absoluto. E essa semana é uma semana que eu estava pedindo, Senhor, o que eu devo repartir com o teu povo? E eu casualmente tinha uma consulta de rotina e o médico pediu como é que eu estava, o cardiologista. E eu falei para ele, às vezes me dá uns picos assim de ansiedade, e eu tenho um procedimento estético, ó que legal, hein? Diga uau, para fazer em dezembro, mas é coisinha leve. Aí ele falou necessária, para ficar mais chique. Esticar, não é isso, não. Mexer com as pálpebras também não. Você vai ficar curioso, você vai estar orando pelo pastor. Aí eu falei para às vezes me dar uns picos assim de ansiedade. Ele falou, se você tiver alguma coisa para fazer com esses picos de ansiedade, não faça. E aí depois disso, tive conversando com algumas pessoas, visitando algumas pessoas, e o Senhor me trouxe aquele sentimento de pregue o que você vive e viva aquilo que você prega. E até nós conversamos sobre isso, né, Vilmar, quando vocês estiveram lá em casa, e falamos a respeito disso, sobre quando nós queremos estar aqui repartindo uma palavra, primeiro, as pessoas precisam ver em nós se realmente aquilo que eu estou falando condiz com o meu caminhar, condiz com a minha vida, ou é só uma palavra retórica, ou é só uma palavra para mexer com alguém. Primeiro, a palavra precisa mexer comigo. Primeiro, ela precisa promover um abalo sísmico dentro, no meu interior. Então, essa palavra que eu quero repartir tem tudo a ver com isso. E até falei para alguns aqui, dizendo até para o Serginho que cada vez mais está mais elegante, né? Depois de um procedimento estético que ele fez, né? Não foi estético, procedimento necessário. Então falei para ele, você tem tido alguma ansiedade? Ele falou, não, pastor, só vontade de comer mesmo. Não foi isso que ele falou, mas que ele tem vontade, ele tem. Então eu quero repartir essa palavra que muito conhecido, mas que ela é apropriada para esses dias. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo como igreja, onde existe uma série de convites, existe uma série de tentações, uma série de fascinações, tentando roubar a nossa alma, tentando roubar, tirar a nossa vida dos caminhos do Senhor. E se nós não lutarmos, como se diz aí na gíria, com dentes e unhas, nós perdemos a nossa porção.
A Bíblia diz que tem uma coroa separada para nós, uma coroa maravilhosa. Imagine uma coroa de um rei. Então o Senhor diz que tem uma coroa preparada para nós, que nós vamos nos alegrar tanto, que vamos olhar para o rei e vamos dizer: não somos dignos dessa coroa, então nós queremos entregar aos teus pés. Porém, queridos, se nós não nos cuidarmos, nós perdemos a perspectiva do que o Senhor tem preparado para nós. Todas essas nuances da vida que intentam nos arrastar, tentam nos roubar do plano, do propósito de Deus, o intento é realmente nos tirar disso. E às vezes isso acontece dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos de pais com os filhos, filhos com os pais, entre os casais, entre os irmãos de congregação. Às vezes essas coisas tentam nos tirar da rota, mas quando nós entendemos que o Senhor tem firmado os nossos pés sobre a rocha, tem colocado os nossos olhos e os nossos corações postos na eternidade, nada nos tira desse lugar. Diga amém a isso. Diga: nada nos tira da presença do Senhor. Então eu quero que você acompanhe a leitura da palavra, que se encontra em Mateus 6, de 24 a 34, que diz assim, está ligado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, aliás, desculpe, é do versículo 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Essa semana eu estive com um empresário conhecido de longa data, um pioneiro aqui da nossa cidade, 78 anos de idade. Aliás, nem vou falar o dia que ele fez, porque senão alguns vão dizer: eu conheço ele. Ele fez pelo menos essa semana, 78 anos. E quando eu sentava com ele, ou estávamos juntos, ele dizia assim: pastor, eu trabalhei a vida toda para adquirir recursos, entreguei a minha vida. Ele disse: eu me criei entre os meus parentes, ele falou até assim, a italianada, que gostam de ter as coisas, gostam de ter posses. E eu tenho em várias cidades, ele citou as cidades, inclusive aqui na nossa, vários empreendimentos, várias salas comerciais, várias casas. E aí ele disse: eu estou com 78 anos de idade e não cuidei da minha vida. Ele passou também por uma cirurgia bem séria.
ele vem do terceiro casamento. Por quê? Porque se embrenhou em cuidar as coisas da vida. Resultado disso, então, teve filho que se perdeu na drogadição. Hoje, nem pedi para ele como está, um homem já, e uma outra filha, uma mulher. E aí, segundo casamento, mais um filho. O terceiro, acho que daí já não consegue ter mais filhos. Mas enfim, é alguém que, contrário ao inverso do que a palavra de Deus diz um pouquinho atrás aqui no versículo 19, você pode projetar lá para mim, 20 e 21, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pasmem, senhoras e senhores, esse homem é crente. Percebam, se essas coisas conseguem sequestrar o coração daqueles que conhecem a palavra, a verdade, em razão das suas ansiedades, quanto mais aqueles que estão no mundo. Porque se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar do meu cônjuge, hoje por 3 vezes eu me deparei assim com o desejo de dizer para minha esposa: eu te amo, mas aí ela ia dizer: o que você está querendo? Eu fiquei quieto. Agora que os netos saíram, você vai falar: mas se tive esse sentimento, compartilhei com o Senhor desse sentimento, porque, amados, fizemos 38 anos de casado. Ela disse para mim, nós estávamos juntos almoçando com a filha e o genro e os netos. Ela disse: logo nós vamos fazer bodas de diamante. Então, estivemos num lugar e almoçando, e ela disse: é de esmeralda, é. Estou já adiantando as pedras. Mas vai sonhando, é 60 daí. É preciosa também, mas ela é mais preciosa do que todas essas pedras juntas. Uau! Você entendeu, né, bem? É hoje, calma, Fabinho. E aí, nós temos que ter palavras que sejam queridos, como refrigério para quem caminha conosco. Isso para os nossos filhos, isso para o cônjuge, mas também para as pessoas que caminham conosco. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para uma pessoa que você, da tua célula, do teu relacionamento, dizendo para ela quão precioso você é? Eu admiro você, você é uma bênção, você é um homem de Deus. As pessoas estão desejosas disso. Por que nós não fazemos isso? Porque muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 6 e 7, ele vai projetar ali, porque eu passei para ele. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que nós não lançamos a nossa ansiedade aos pés de Jesus? Porque, queridos, nós nos achamos fortes, e esse achar-se o suficiente leva à soberba, leva à prepotência, leva à arrogância, e nós somos tomados de orgulho. E aí, toda essa somatória não permite que nós nos humilhemos diante de Deus. O que é humilhar-se diante do Senhor? Não é nos arrastarmos, não é nos acharmos completamente liquidados, é tão somente reconhecer as nossas fraquezas, é dizer: papai, tem coisas que eu gostaria de fazer, mas não consigo. Tem coisas que eu gostaria de falar para alguém, mas não acho força.
Alguns, quando nós atendemos, como hoje entrei em contato com alguém e o cônjuge respondeu dizendo que a pessoa a qual me referia nem sequer comeu, não se alimentou, então se acha sem força. Esse é o momento exato de falar com o Senhor, se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, para posterior lançar aos seus pés, dizer: papai, por que eu não estou comendo? Eu não estou comendo porque não busco iniciativa, porque não saio desse lugar, porque me acho plantado. Sabe, queridos, uma planta, uma flor, quando ela é colocada num vaso bonito, é porque ela requer cuidados para continuar exalando o seu perfume e mostrando o seu brilho. Mas quando eu me acho plantado num vaso que ninguém gosta de ver, um vaso onde até se dá a descarga, e aí evidentemente que eu não encontro forças para me alimentar, eu não encontro forças para olhar para os meus filhos e dizer: pelo menos por causa dos meus filhos eu vou me levantar, pelo menos por causa do meu cônjuge eu vou me levantar. Eu preciso valorizar as coisas que Deus me deu, e se tem coisas preciosas, começa pela minha própria vida. A minha vida é preciosa, diga: a minha vida é preciosa aos olhos, diga, do papai. Então, se a minha vida é preciosa, eu acho preciosidade na vida da minha família, e por causa deles, pelo menos, eu tomo algumas ações. E aqui a Bíblia diz: por isso vos digo, não andei ansiosos quanto ao que comer, beber e vestir. O Senhor usa pelo menos 3 situações, as quais às vezes nós não queremos sair de casa. Por quê? Porque nós olhamos para o quintal do vizinho, nós olhamos para a mesa do vizinho, nós olhamos para aquele que come uma carne de primeira ou uma carne nobre. Quando eu estive ontem no supermercado, porque tinha que fazer um churrasquinho para os queridos que estavam lá em casa. E aí, queridos, quando fui ver o preço da carne um pouquinho mais nobre, não top, eu quase caí de costas. E aí eu falei para o atendente, que é conhecido meu, né, por isso tenho liberdade de fazer isso com ele. Eu falei: meu Deus, eu vou esperar baixar o preço. Ele falou: não vai baixar, pastor. Aí eu falei: então me dê uma sugestão. E ele me deu uma sugestão e eu consegui. Então, às vezes, nós olhamos para essas coisas e a ansiedade quer nos abraçar. Queridos, existem saídas. A Elinice queria fazer, aliás, fez no sábado, na sexta, quando os amadinhos chegaram. Vamos fazer uma pastelada, ela gosta de fazer isso, de 3 sabores. Dentre eles, tinha a abençoada da carne moída também junto, que também não está barata. Por quais coisas você fica ansioso? Por quais coisas você se abate? E aí eu estava lembrando, além de umas pessoas que temos lutado para que elas se levantem, elas tomem do chá dos céus, da árvore da vida, e se levantem dos lugares onde se encontram presas. Aí eu lembrei da irmã Rosane, que levou um tombo, uma rasteira dela mesma e caiu e afetou o seu ombro, mas está aqui adorando o Senhor, como eu falei para ela, com uma patinha só, mas está aqui adorando o Senhor. São essas atitudes que nós, por quê? Porque senão nós ficamos pensando: por que o meu marido não caiu, né? Fui eu. Por que o Augusto não caiu? Mas o Augusto, semana passada, ele não conseguia adorar o Senhor aqui ou se expressar, mas veio igual, porque estava com uma costela quase que quebrada. É ou não é, Augusto? Amados, por qual atitude nós nos deixamos nos enredar? O que tenta nos tirar da presença do Senhor? O que tenta nos tirar do convívio, da alegria? Daí, a Elinice trouxe para mim uma informação ou um recado,
que em vias gerais ou em via de regra, não era agradável para a minha alma. E toda vez que você ouve um recado que não te é agradável, você sente a pancada. Nós, como seres humanos, é natural, nós absorvemos a pancada. Nós assimilamos a pancada. Mas o que eu vou fazer com isso? E aí o Espírito Santo falou comigo, você sabe sobre o que você vai ministrar? Eu só estou testando você, eu estou usando ela para testar você, para ver como está o teu equilíbrio. E na sequência, eu falei, eu entendi, Senhor, e comecei a adorar o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nesses dias, quando eu estive visitando uma pessoa, e aí ela referiu-se ao seu corpo, a uma situação que eu não quero citar aqui, quem sabe ela até esteja ouvindo, e é para ela ouvir mesmo, porque é para abençoá-la. Então eu falei para ela, eu olhei para o meu corpo, olhei para os meus braços, e disse para ela assim, eu disse, meu corpo, regra, quando você olha para o teu corpo, você diz, meu corpo, regra, não, não é minha, eu falei, meu corpo, regras do Senhor. Minha casa, regras do Senhor. Meu trabalho, regras do Senhor. Meus projetos, minhas iniciativas, regras do Senhor. Evidente que o Senhor vai me desafiar para que eu tenha iniciativas, para que eu saia do lugar onde eu me encontro, porque tem a parte que o Senhor faz e tem a minha parte, por isso as pessoas continuam presas nas suas lutas, nas suas dificuldades, porque tem a parte que elas têm que fazer, tem a parte que elas têm que se moverem para ir para o lugar onde o Senhor quer que elas cheguem. E aí eu brinquei com algumas irmãs e não sei por que eu fiz isso, eu acho que tem a ver com a ministração de hoje, e eu disse, nossa, que joia, você está de longo hoje, porque você veio para a casa do Senhor, e de repente veio outra irmã, as primeiras que chegaram de longo, depois vocês vão olhar elas aí, vocês vão procurar as de longo, e a terceira também de longo, daí eu falei para minha esposa, uau, a outra chegando de longo, daí ele disse, fique quieto, abençoado, falei, mas eu não me aguento, eu vou lá falar com elas. E as que estão sem longo? E as que estão com as carças rasgadas porque é moda? Vai ficar ansioso por isso? Não, queridos. O vestuário não vale mais do que o corpo. Assim como o alimento não vale. Por que o alimento? Mas o alimento é o que nos mantém em pé. Mas se chegar o momento em que nós seremos privados de adquirir alimentos, quando chegar o momento em que a besta se pronunciar que só os adoradores dela poderão se alimentar, o teu corpo vale mais do que o alimento que o teu corpo exige e precisa. Nem por isso nós nos tornaremos ansiosos. Continuando um pouco aqui, queridos. Versículo 26. Pode colocar lá para mim? Observai as aves dos céus, não se alimentam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta, porventura não valei mais do que as aves? Eu não sei se você parou para observar tudo que o Senhor disponibiliza diante dos teus olhos. Eu tenho essa facilidade, porque já é próprio da minha natureza, mas quando eu nasci de novo, quando eu comecei a trilhar a minha vida de conversão, eu me tornei mais sensível às coisas de Deus. E eu quero desafiar você para isso. Quando você se torna sensível às coisas de Deus, a ansiedade não acha espaço na sua vida. Quando os meus netos e filha e genro saíram de casa, e aí nós estávamos com o ventilador ligado, e eu virei para a sala, porque estava um calor por demais hoje, e nos deu preguiça de fechar toda a casa e ligar o ar, eu me senti assim tão confortável, e me veio uma alegria dizer, Senhor, obrigado pela casa que eu tenho, obrigado, Senhor, porque eu não estou no relento do sol, eu tenho onde me abrigar. Mas, amados, você já percebeu, ou quem sabe você não parou para olhar a beleza de uma ave?
O Augusto sabe um pouco porque ele já é alguém que já pesquisou muito nessa área. Você já pegou alguma ave na sua mão? Eu quero dizer para vocês que eu já peguei várias. Uma vez dessas, eu até postei que entrou dentro de casa uma pomba e eu a peguei na mão. Mas eu já peguei várias aves, queridos. Não sei por que cargas d'água, as peguei vivas. Algumas porque se acidentaram no vidro e depois eu as salvei, como o bem-te-vi, beija-flor, a própria pomba que eu acabei de falar. Agora você já percebeu a beleza das aves, como um pavão, por exemplo? Quantas cores tem um pavão? Ah, pastor, você está falando coisas assim, parece meio que... existe uma palavra que há pouco eu lembro. Eu gosto de falar bonito, mas às vezes eu esqueço. Meio que lúdico. Você está falando umas coisas meio lúdicas. As professoras sabem o que é lúdico, né? Estava usando umas palavras lúdicas, usando queridos, você não parou para pensar. Quando eu paro diante de umas coisas que o Senhor mostra para mim, a ansiedade não acha espaço, porque a beleza do Senhor invade o meu ser. A beleza do Senhor toma toda a minha vida. E aí quando nós olhamos para essas coisas, às vezes nós não damos valores ou não paramos para pensar a respeito de tudo quanto o Senhor escreveu, dizendo, por acaso você não vale mais do que a beleza intrínseca de uma ave como essa? Uma beleza que eu fiz com raridade. E aí nós olhamos para essas belezas e pensamos assim, por que eu não tenho um pouco de tudo isso? Mas o Senhor diz, você vale muito mais do que isso. Diga para quem está ao seu lado, você vale muito mais do que isso. Por que andais, 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Amados, a ansiedade, ela é sinônimo da falta de paz. A ansiedade é sinônimo de pavor. Porque se nós deixamos e nos levamos ou nos permitimos ser corroídos, como falamos há pouco, com aqueles que andam ansiosos em ajuntar coisas dessa terra, a ferrugem da ansiedade também toma conta das nossas vidas. Você que quem sabe está aqui, alguém da tua família não está, mas você ou você anda um tanto quanto preocupado porque tem orado ao Senhor, tem clamado, e parece que o Senhor não está ouvindo, parece que as coisas pioram cada vez mais. Nós estávamos orando lá em casa, e a Helenice fez um comentário na oração, estava se expressando na oração, dizendo a respeito de uma pessoa que nós evangelizamos, e até fizemos o casamento dela, ou cuidamos, não só nós, muitos ajudaram na evangelização dessa pessoa, e ela fez um comentário para Elice, dizendo, de vez em quando elas vão tomar um café juntos, ela disse assim, parece que quanto mais eu leio a palavra, parece que as coisas se apresentam com mais dificuldades ainda. É Deus permitindo que nós cresçamos. É o Senhor trazendo desafios para nós nesse quesito. E aí, às vezes, nós nos deparamos com situações como essa, onde parece que olhamos para as coisas belas e nós não vamos chegar nesse lugar. E aí nós estávamos orando antes do culto e me veio o desejo de orar por toda essa vizinhança, todo o entorno aqui, porque esse lugar foi erigido nesse espaço ou nesse lugar para abençoar o entorno e toda essa cidade. Você pode dizer amém a isso? Mas quando eu olho para os vizinhos, ainda não estão vindo, ou alguns estão vindo, poucos estão vindo, se bem que faz pouco tempo que nós estamos aqui. Mas as orações são chegadas na presença do Senhor. E aí o Senhor fala bem forte para mim, não fique ansioso quanto a isso, não se preocupe, eu sei
o que tem que acontecer nesses dias, e quando nós menos esperamos, nós somos surpreendidos por aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós. Isso, queridos, vale em todos os quesitos, não só na questão de um familiar que precisa ouvir a respeito da palavra de Deus. Um cônjuge, quem sabe você está aqui e os seus filhos não estão. Quem sabe está aqui um dos teus cônjuges, ou teu cônjuge não está, o marido ou a mulher não se encontra aqui. E você tem orado há quanto tempo? Quem sabe o teu cônjuge ainda não veio. E você, de repente, é tomado pela ansiedade. E aí o Senhor diz, ei, observe os lírios do campo, vejam a perfeição. E aí eu lembro novamente, citando novamente aqui, hoje eu tirei você para citar, às vezes eu pego o Serginho ou o Flavinho, mas hoje é você, Augusto. O Augusto tem um orquidário em casa. E se você olhar para as diversas espécies de orquídeas, quão lindas elas são. Mas aí quando o Senhor mostrou para mim aqui a respeito dos lírios do campo, eu lembrei que nós temos lírios aqui na frente. Ainda que é artificial, mas quem copiou fez com perfeição. Muito lindo. E aí o Senhor olha para nós e diz, vocês são mais preciosos do que toda essa beleza que eu tenho disponibilizado sobre a face da terra. Amém, queridos? E aí o que eu vou dizer então, a respeito das notícias ruins, a respeito dos recados, e eu quero trazer para você uma informação, ainda que esse recado tenha a ver com o teu físico, onde que dói? Queridos, nem isso pode ocupar a nossa ansiedade. Quando alguém recebe um recado, até de uma previsão de um tempo de vida sobre a terra. Se a minha vida está diante do Senhor, eu continuo caminhando em paz. Há muitos anos atrás, logo no início da nossa caminhada com Cristo, nós conhecemos uma pessoa, sei o nome dela completo, a imagem dela na minha mente. Uma pessoa que foi tomada, acometida de uma infecção, fazia um tratamento renal, hemodiálise, né? É isso. E cheia de caroços por causa do tratamento, da transfusão. E aí as pessoas iam visitá-la para tentar consolar. Chegavam com uma cara de tristeza e saíam com um rosto radiante daquela visita. Porque essa irmã tinha uma palavra de esperança. Ela dizia, vocês não compreendem, eu estou aqui no leito de partida, mas eu estou indo para a casa do papai. E acabava evangelizando cada uma das pessoas que entrava no seu quarto. O que é isso, queridos? É alguém que compreendeu que a palavra de Deus tem muito mais poder do que as coisas que aconteciam ao seu derredor, inclusive no seu próprio físico. Então, às vezes, nós olhamos para o espelho, nós olhamos para outras pessoas e queremos nos comparar. E uma das coisas que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã foi ensinar as nossas filhas ou conduzir as nossas filhas sem compará-las com as outras. Quando nós falávamos a respeito de algumas atitudes que nós não gostávamos no que elas faziam, nós jamais dizíamos, veja a fulana como ela faz certinho, veja o ciclano como ele faz certinho, veja os filhos do Beltrano como são bons. Nós nunca fizemos isso, ou procuramos não fazer isso. Por quê? Porque nós não queríamos que elas caminhassem ou se conduzissem se comparando com os outros, que elas procurassem olhar para as palavras do papai e se comparassem por aquilo que Deus fala a respeito delas. E a cada um de nós, para cada um de nós,
vale essa recomendação. Você tem que olhar para aquilo que o Senhor diz para você. Escute, veja o versículo 30. Ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo. O que é a erva do campo? Antes de concluir esse versículo, ou lê-lo todo, eu quero falar sobre a erva do campo. Isaías 46:8 diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva. Diga: toda carne é erva. Daí diz: e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então nós olhamos para a nossa carne, para a nossa formosura, ou para a nossa falta de formosura, e tudo isso é erva. Mas quando aparece a formosura, queridos, a Bíblia diz que isso é a flor da erva, que vai secar, e que vai murchar, e que vai cair. Quantas pessoas vocês olham hoje para a televisão, e você diz: nossa, querida, como ela está. Por quê? Porque você lembra quão bela ela era, quão formosa, quão gloriosa essa pessoa era. Mas com o tempo ela vai murchando e vai cair, vai voltar para a terra. Assim é a glória da erva. Essa é a fragilidade humana. Porém, amados, a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece eternamente. Onde eu tenho que me agarrar? Eu vou me agarrar nas circunstâncias, nas coisas que eu vejo, o que acontece ao meu derredor, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo em toda a terra, ou vou me agarrar no que a palavra de Deus diz? Pastor, como que eu vou me agarrar na palavra que Deus diz, se eu me voltar para ela todo dia? Se eu me agarrar à palavra de Deus, se eu meditar nela dia e noite, como diz a palavra, meditando dia e noite na sua palavra, Salmo 1, fala a respeito disso. Então, os que não se assentam à roda dos escarnecedores, ou que não andam nos caminhos dos pecadores, esses são os que meditam na sua lei, ou os que se conservam na sua lei e nela meditam dia e noite. Esses não se deixam conduzir pela ansiedade. Esses não se deixam se levar pelo comportamento de quem está ao nosso lado, à nossa volta. Esses caminham por aquilo que o Senhor determina. Quantos estão entendendo isso, queridos? Escute o que a palavra diz, concluindo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que é uma pequena fé? É uma fé nominal. Você tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus, pastor, mas essa pode ser uma fé nominal. A fé que procede do coração de Deus é aquela que me torna inabalável. É aquela que não me deixa resvalar diante das notícias ruins. É aquela que não me faz retroceder. É aquela que não me faz abandonar o caminho que eu optei. É aquela que não larga o irmão de fé. É aquela que não abandona o líder de caminhada. Aquele que tem te sustentado, aquele que tem te abençoado. Essa é uma fé que ela não é nominal, que não é uma fé que esmorece. Essa é a fé verdadeira. Então a esses a Bíblia diz que nós temos que ser, não como homens de pequena fé, nós temos que ser homens, ou mulheres, ou humanidade, que não esmorece, que tem uma fé, que é uma fé verdadeira. Versículo 31, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou do que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas,
pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Os gentios procuram todas essas coisas e se matam por elas. Queridos, pessoas, eu não estou dando palavra para uma nem para outra, até falei para uma pessoa, essa é uma palavra para você, viu? Foi brincadeira, mas tem a ver. Às vezes, como esse amado de 78 anos, ele disse: pastor, como eu vou usufruir? Eu quero vender vários empreendimentos que eu tenho em determinada cidade, mas hoje eu estou com pouca força para arrastar uma mala se eu for viajar. Como eu vou usufruir de um resort com todas as coisas disponíveis para mim, se eu levanto todo dolorido e cansado? O que nós vamos fazer? Vamos nos matar para ter uma série de coisas e depois, quando chegar a velhice, dizer: uau, agora eu tenho tudo, agora eu vou gozar da vida, não consegue levantar da cama. Tem jovens, queridos, presos nos quartos, presos nas camas, porque hoje não consegue usufruir do que tem. Nós já falamos muitas vezes o que é prosperidade, mas eu vou repetir para gravar nas tábuas do teu coração. Prosperidade é usufruir de todas as coisas que Deus traz nas minhas mãos. Prosperidade não é acúmulo de riquezas, não é acúmulo de bens. Se você tem o carro do ano, você sonhou com o carro do ano. Eu sempre quis, na minha juventude, ter um Monza. Hoje eu tenho condições de ter um Monza, mas eu não quero, como diz o meu neto. Mas se eu tiver um Monza, queridos, é só aquilo que eu tenho. Esse, ao invés de ser um automóvel, é um algo móvel, mas é só o que eu tenho que encontrar felicidade nisso. Se você só tem um Fuscão, se alegre. Teve uma época que nós passamos por uma dificuldade, uma necessidade, tínhamos uma moto, uma RX 180, e aí eu colocava a Tirzá na frente, a Marine na frente, aí vinha eu, aí vinha a Tirzá e a Elinice atrás, os 4 na moto. Depois eu progredi um pouquinho mais, além da moto eu comprei um Fuscão, mas nós saíamos mais fedendo gasolina do que o próprio tanque do Fuscão, que vinha todo aquele cheiro para dentro. Mas pede para mim se eu era uma pessoa triste. Era uma pessoa alegre, porque eu podia me locomover de um lado para o outro da cidade. Mas a ansiedade, queridos, sempre bateu a minha porta, dizendo: ei, aquele tem um carrão, ei, aquele tem uma concessionária, bem que ele podia te dar um daqueles carros. A ansiedade trazia esse tipo de recado para mim. E eu ouvia muitas pessoas dizendo: pastor, um dia eu vou te dar uma caminhonete, quando eu melhorar de vida. Queridos, eu ficava feliz com isso, e até hoje fico feliz, porque ainda tem a promessa da caminhonete. Mas o que adianta, não entra lá em casa, a garagem é muito apertadinha. Se ele me der a caminhonete, eu vou ter que negociar e comprar algo que entre na minha casa. Mas se eu ficar ansioso, porque é legal se viajar com uma SUV, você enxerga mais alto, mas isso não pode me tomar de ansiedade. Quais coisas tomam o teu coração? Alguns não conseguiram ao longo da vida caminhar com uma visão administrativa ou uma gestão pessoal para hoje ter uma aposentadoria. Eu tenho uma aposentadoria, mas ela não me satisfaz por completo. Dá para comprar os remédios e um pouquinho mais, mas geralmente é isso. A aposentadoria no Brasil é assim. Mas, queridos, isso não tira a minha paz.
Isso não rouba a minha paz. Mas e você que não conseguiu? Quem sabe nem vai conseguir. Ou quem sabe se conseguir vai ser menos. Eu quero dar um recado para você. A tua dependência é o Senhor. O Senhor é o teu provedor, o Senhor é o teu sustento. Ei, o Senhor disse que jamais viu um justo passar necessidade, nem um filho seu mendigar o pão. Pastor, como isso vai acontecer? Enquanto você for fiel ao Senhor, você caminhar em congregação, queridos, sempre alguém vai estender a destra da comunhão e vai te ajudar. Ao longo da nossa caminhada, nós sempre fomos sustentados com pessoas que nos abençoaram. Hoje, pessoas nos abençoam. Eu dei o dízimo do meu rendimento já no início do mês, ou no domingo passado. E hoje acabei dando um dízimo de novo, de uma oferta que me deram. Eu pedi isso? Não pedi. Mas o Senhor sustenta. Ora, o Senhor levou corvos para Elias ser sustentado. O Senhor levou ele no ribeiro do Querite, quando havia seca em toda a terra, mas tinha um rio que ele se descendentava. O Senhor vai liberar rios na tua vida, você se mantendo fiel a Ele. Aos fiéis, o Senhor diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Vou encerrar agora. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, queridos, existe um start, existe um início. Esse início para mim e para você é buscar o Senhor, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que querem buscar todas essas coisas, querem riquezas e bens, mas deixam o reino e a justiça de Deus, sempre vão dar com os burros na água, sempre vão sofrer reveses na vida. Alguém que sofre um acidente, bate o carro, como aconteceu naqueles dias em que aquele casal esteve aqui ministrando, deu PT, aliás, sempre que dá PT é uma desgraça, mas deu PT o seu carro. E aí, amados, nem por isso nós devemos entrar em desespero. E daí hoje estávamos lá, de repente, duas coisas aconteceram, não lembro qual foi a outra. Mas uma delas é a nossa torneira, começou a encircuitar. E aí vem aquele mal-estar, mas eu tenho que ir para o culto, agora vou ter que mexer, pegar ferramentas, abrir, me abaixar aqui e tal. Só desconectei, tirei lá e disse, isso não vai roubar a minha paz. Porque se eu não fizesse isso, era capaz de ficar lá encircuitado. A água estava entrando na conexão do plugue, da tomada. Que isso? Para roubar a nossa paz. E aí nós temos que decidir. Então o Senhor disse que todas essas coisas serão te acrescentadas. Quando eu usufruo de paz vindo do Senhor, as riquezas chegam nas nossas vidas. E quando a riqueza chega na minha e na sua vida, nós sabemos o que fazer delas. Sabe por quê, queridos? Escute o que o salmista diz. Provérbios 30, de 7 a 9. Ele diz assim, duas coisas te peço, não me as dê nem me as negue antes que eu morra. Veja, o salmista dizendo, papai, antes que eu morra, eu te peço que me atenda em duas coisas. Versículo 8, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des pobreza e nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Em outras palavras, muitas pessoas procuram riquezas, muitas pessoas conseguem chegar no lugar da riqueza, e isso se torna como uma armadilha para elas, porque não precisam do Senhor. Se você for falar para um grande empresário, um grande empreendedor,
Alguém que tem muitas posses, você falar do reino de Deus, você falar da necessidade dele caminhar com o Senhor, certamente, talvez ele não te diga por respeito, mas no seu íntimo, ele diz: eu tenho tudo, eu viajo para onde eu quero, a hora que eu quiser, saio de casa, eu tenho quem eu quiser fora de casa. Se eu quiser ir para a Europa, eu vou. Se eu quiser para o Oriente Médio, eu vou. Se eu quiser ir para Ilhas Caimãs, aonde eu desejar, eu vou. Afasta-se do Senhor. Muitas pessoas caíram nesta cilada, mas o escritor de Provérbios está dizendo: Senhor, não permita, se for para eu ter riqueza, que seja uma riqueza conduzida pelo Senhor. Onde eu possa investir no teu reino, onde eu tenho um coração misericordioso, onde eu possa olhar para o pastor e dizer: eu vou dar a caminhonete que ele precisa, mesmo que não entre na sua garagem. Vocês entenderam que eu estou precisando da caminhonete? Não, não é isso que eu estou pregando, não estou precisando. Ou uma casa maior, né? Daí o Senhor diz: vai morar num apartamento, abençoado. Versículo 34, e esse é o último. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Não se inquiete com o amanhã, não significa que eu não deva fazer um planejamento da minha vida. Não significa que eu não deva fazer um planejamento acerca dos meus filhos, mas você não tem que se matar pelo teu planejamento, você não tem que se matar pelos teus filhos. Tem casais, tem pessoas que querem que os filhos fiquem com um apartamento, os filhos fiquem com alguns imóveis, os filhos tenham tudo, mas quando os filhos olham para os pais estão só o bagaço, só a casca. Porque se deixaram se levar pela ansiedade, não confiaram que o Senhor, na mesma medida que te ensinou, na mesma medida que te deu forças para você adquirir, o mesmo Senhor deseja fazer isso com os teus filhos. Quando eu olho para as minhas filhas, eu me alegro, porque cada uma delas tem esse entendimento. Elas não esperaram nas muitas riquezas e bens do papai, porque ele não tem. Elas lutaram e lutam até hoje pelo sustento delas. Elas administram cada coisa que chega nas suas mãos. Elas fazem compras com pesquisa, não entram, não são compulsivas. Por quê, queridos? Porque a compulsividade tem a ver, é parente, é prima, é irmã, tem o DNA da ansiedade. Pessoas que precisam comprar, gastar, para a sua ansiedade baixar de nível. E às vezes nem tem em casa as coisas suficientes, mas o inimigo leva elas para esse lugar. Então nós devemos planejar, sem jamais nos desesperarmos. Filipenses 4, de 4 a 7 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Diga: eu preciso me alegrar. Diga: no meu Deus, no meu papai. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e perceber uma pessoa moderada, uma pessoa irrepreensível, alguém do que não tenha do que se falar. Se for falar é porque vai falar de forma injuriosa, sem enxergar, não que a pessoa seja perfeita, mas que é alguém que que é zelosa do que faz, ou tem uma moderação. Versículo 6, olha de novo, aqui em Filipenses, ele está dizendo, o apóstolo Paulo agora, já usando as palavras de Jesus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Você tem orado em casa? Você tem colocado na presença do Senhor? Você tem apresentado a Ele a tua ansiedade? Quando você enxerga para o teu cônjuge e percebe que ele não está em linha com a vontade de Deus, você se desespera, se descabela, para quem tem cabelo, ou você coloca na presença do Senhor? Ou você diz, com súplicas e orações e ações de graça, eu apresento esse abençoado diante do Senhor. Na tua casa, ou você tem vindo aqui orar, todos os dias, a pastora Nair vem aqui com a equipe de idosos para levantar uma intercessão em favor da igreja. Tem uma chama no altar. Nas quartas-feiras, nós estamos aqui buscando a presença do Senhor com poucos, mas se você quiser, tem espaço. O que você faz na quarta? Ah, pastor, mas é dispendioso para vir aqui. Realmente, nós estamos vendo um tempo que precisamos administrar as nossas finanças, para não nos perdermos. Mas, queridos, quando se vai para a presença do Senhor, quando se vai para um lugar, gastando um pouco do teu petróleo, você está fazendo um investimento na sua vida, fazendo investimento na sua casa, você está fazendo investimento na tua posteridade, você está dizendo, Senhor, eu estou colocando os meus filhos, estou fazendo um investimento em favor dos da minha casa, para que a ansiedade, o mal-estar não tome conta do meu lar. Independentemente como é o teu lar, se é um lar humilde, se é uma casa que, uau, que coisa linda, nesse lugar precisa ter paz. Lares de paz. Nesse lugar, a ansiedade não pode encontrar espaço. Quem você convidar para ir na sua casa, tem que sair de lá dizendo, eu quero ter uma casa, uma família parecida com essa. Quem sabe a sua casa tenha mais recursos do que aquela que porventura você venha visitar, mas é uma casa cheia da atmosfera, da presença do nosso Deus. Amém? Você pode ficar em pé para nós orarmos? Nós cantávamos agora há pouco e eu quero convidar a equipe de louvor para entoar esse cântico. Eu vou orar, mas entoar esse cântico pelas ruas da cidade. Clame Jesus. A tua ansiedade, o teu mal-estar, clame por Jesus. Entregue nas mãos dele. Feche os seus olhos, estenda as mãos para frente. Eu quero orar agora. Rogar ao Senhor que tome a sua vida, tome a sua família, tome a sua casa, tome o teu coração, tome o teu homem interior, seja teu dono. Diga para quem está ao seu lado, ei, feche os seus olhos e ore, estenda as mãos, olhe para o Senhor. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós damos ordem à nossa alma, dizendo, ei, renda-se ao Senhor. Quando nós oramos de olhos abertos, nós estamos dispostos a ser traídos, não atraídos, traídos pela nossa alma. Vocês percebem que até quando eu oro aqui, eu fecho os meus olhos, para eu não me distrair, para que a minha oração chegue na presença do Senhor e nada tome o meu coração, até mesmo porque nós estamos falando de ansiedade, e às vezes a ansiedade está dizendo, ei, essa palavra está encontrando dificuldade no coração daquele ou daquela. Pai, eu oro para que essa noite, Senhor, seja uma noite de destravar das cadeias dos corações.
Seja uma noite, Senhor, onde dada a palavra de ordem, todo o céu de bronze seja quebrado. Amado Deus, eu rogo no nome de Jesus, papai, que a paz que excede a todo entendimento, tome o coração da igreja, Senhor. Pai, cada um dos teus filhos e filhas que vieram nessa noite para receber da parte do Senhor, que o Senhor, meu Deus, rasgue os seus corações, e o Senhor, papai, traga um refrigério. Senhor amado, que o sopro do Senhor traga alívio, Pai, nas suas dores. Amado Deus, quem está precisando, Senhor, de um destravar, papai, nos seus planejamentos, nos seus negócios, quem está precisando de um destravar, papai, no relacionamento matrimonial, no cuidado com os seus filhos, Senhor, Pai, quem está precisando, Senhor, meu Deus, de uma nova dosagem de fé, eu clamo para que os céus se abram e possam, Deus, erguer os olhos e enxergar aquilo que o Senhor tem determinado nos céus, que é a tua palavra que dura eternamente. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor traga um novo nível, Senhor, de entendimento. O Senhor traga sobre cada um de nós uma sensibilidade espiritual para enxergarmos todas as coisas que o Senhor tem criado sobre a face da terra, e não nos permitamos ser traídos, Senhor, Pai, pela multidão dos nossos pensamentos, ou sermos traídos, Senhor, pelas notícias que chegam aos nossos ouvidos, ou pelas circunstâncias que estão à nossa volta, mas nós tenhamos a atitude correta, que é depender completamente do Senhor. Eu abençoo, Pai, o teu povo nessa noite, declaro no nome de Jesus, em retirada toda a ansiedade, em retirada, Senhor, todo o recado das trevas. Eu declaro no nome de Jesus, esse lugar, Senhor, um lugar de multiplicação, Senhor, de bênçãos, um lugar de multiplicação de riquezas, de todas as formas, um lugar de prosperidade de alma, um lugar, Senhor, de vitória na vida dos teus filhos.